En- Então, nesse vídeo, o rapaz faz um comentário dos piores lugares para se trabalhar. E daí ele vai relatando supermercados, farmácias, ele não dá nome às empresas. Ou seja, são comentários que não vão mudar porcaria nenhuma, né? Até porque desde quando existe mundo, esses sempre foram os piores empregos. Então vamos analisar o que acontece, o que de fato seria algo consistente. Primeiramente, o trabalhador precisa conhecer o estatuto do seu sindicato. Ele precisa conhecer o seu sindicato, quem é o presidente, o que esse presidente faz, se está fazendo, se está roubando, se está cobrando o patronal. Ele precisa entender isso, que ele tem um sindicato, que muita gente às vezes não sabe, até porque, devido à demanda, devido à carga horária do trabalhador 6 por 1, parece que foi feito de propósito para nem dar tempo do trabalhador pensar nessas questões. Porque no final de semana o cara tá lá enchendo a cara de cerveja, ele não tá nem aí pro mundo. Na passeata de 7 de setembro ficam cobrando com que o pobre esteja lá. O feriado cai exatamente no sábado. É um feriado que não serve de porcaria nenhuma, né? Como diz, é como olho verde em cara de gente. Não vou falar aqui que não tem boa aparência, né? Mas é um feriado que não serve de nada. Então, qual é a forma com que se deve ter algum resultado para a sociedade? É quando o trabalhador conhece seu estatuto, ou muitos trabalhadores, hoje vocês têm a ferramenta ideal para isso, que é as redes sociais, e eles começam a denunciar o desvio de função, os acúmulos de função, as coisas que não se cumprem no estatuto do seu sindicato. Tá? Denunciando na rede social, o sindicato vai ser obrigado a correr atrás disso, né? Porque o sindicato ele não tem força, muita força com o patronal. As associações são mais fortes quando elas têm de fato um interesse em resolver essas causas, mas o sindicato não tem tanta força, porque associações, dependendo da representatividade, pode ter representação política mais forte, mudança de leis, né? E cobranças do próprio sindicato. Então ele não tem muita força. Fica aquela briga que praticamente só o trabalhador que perde. O empresário, por sua vez, ele tem muitos encargos, muita burocracia para se abrir uma empresa, muitos encargos que o governo faz. Só que ele não vai querer ter um problema governamental. Ele não vai querer brigar contra o governo, que é prejuízo para ele. Tá? Aí vem a Receita Federal, vem um monte de questão, vem cobrança, vem funcionário que às vezes não estão legalizados na empresa, não tem carteira assinada. Então, o que ele faz para não brigar com o governo? Ele briga com os direitos do trabalhador, que são os direitos que protegem o trabalhador. Ele briga com a classe mais usurpada, com a classe mais vulnerável. O trabalhador sem seu emprego ele passa fome. O empresário sem seu emprego ele perde a empresa. Mas ele tem bens que ele conquistou ao longo de toda uma jornada com a mão de obra barata que ele tinha. Então o problema não é a mão de obra do trabalhador, porque a mão de obra do trabalhador no Brasil não é cara. R$ 1.400 por uma escala 6 por 1 é até um absurdo. Isso aí, para mim, é escravidão contemporânea. 6 por 1, cara folga 4 vezes por mês, não tem família, não tem convívio nenhum com a família, não tem convívio nenhum com lazer. Quer dizer, é o cara que ele escolhe entre sair no domingo ou ele dormir para poder estar descansado na segunda. Tá? Então, falar que a mão de obra do brasileiro é cara é um absurdo. Aí você quer mirar nos direitos trabalhistas que protege o trabalhador de não receber mais opressões. Porque quando você entra numa empresa, primeiro ano, massacre total. O cara quer que você faça hora extra, você já está sobrecarregado, o cara tem que fazer um plantão de 24, 36 horas. Aí quando o patrão vem pagar, ele não paga de acordo com a CCT apresentada pelo seu sindicato. E às vezes o valor que é acordado na CCT também é um valor absurdo, né? Para vocês terem uma ideia, o Bombeiro Civil, eles pagam por um evento de 12 horas R$ 140. Na CCT diz 330 mais alimentação e passagem. Quem vai pagar isso? Então, no conclusão, um valor absurdo, não se chega nem a 200 ou a R$ 250 um valor, nem sem passagem, nem sem alimentação. Conclusão, os caras pagam 140 e fica por isso mesmo, porque tem um montão de gente para fazer. Então não modifica nada, não altera em nada.
Então, o que a gente vê são absurdos desse tipo. O cara é obrigado a dobrar tal e paga o que eles querem, tá? Aí, quando o cara atinge um determinado tempo de casa, 5, 6, 8 anos, que o fundo de garantia dele está bombando, que os 40% dele está bombando, né? Os 40% sobre o fundo. Se a empresa quiser mandar ele embora, ele tá, mano, ele já está fazendo o cálculo do que ele vai receber. Com aquele dinheiro ele compra a casa própria, ele sai do aluguel, às vezes compra um terreno, ele muda, compra um carro, vai trabalhar de Uber. Então, esses direitos trabalhistas, ele acaba fortalecendo e evitando que fortalecendo o trabalhador, né, a renda da família, gerando um capital para o país, e ele acaba fazendo a proteção do trabalhador, que muitas vezes vai se manter no emprego porque não vai pedir conta, e o patrão também não quer mandar embora e não ter esse prejuízo todo. Porque para que a empresa que desvia a função, que bota o cara para fazer determinada função, geralmente você contar por plantão, você às vezes tem 2 ou 4 funcionários fazendo desvio de função. Ou seja, seriam 4 trabalhadores a mais para aquela empresa arcar com todas as despesas trabalhistas. Então, ele não arcando com essas despesas trabalhistas, no total de um ano, ele tem uma renda extra de mais de 1 milhão, dependendo da folha de pagamento. Ainda mais se for vigilante, que o salário é quase 3 mil reais. Então, para as empresas, ela ser processada por desvio de função é muito fraco. Por quê? Porque só conta 5 anos. Os últimos 5 anos. Se tiver 20 anos de empresa, 40, só vai contar os 5 últimos anos para a questão de desvio de função. Então essa lei ela já prejudica o trabalhador. Ela beneficia o patrão. Ela estimula o problema, tá? Ela gera desemprego, porque eram trabalhadores que deveriam estar ali, porque não tem fiscalização, porque mesmo que tivesse, os processos de demora se arrastariam na justiça, a forma que o patrão pagaria era de forma parcelada, então isso não vai alterar em nada. A empresa sempre vai sair ganhando nesse critério, né? Então a gente vê esse tipo de coisa. Muitas vezes você tem que comprovar o desvio de função, né? Comprovar mesmo, né? Filmagem, fotos e tal, e às vezes a justiça pede, ela vai pedir livro de ocorrência, ela vai pedir imagem, e parece que ninguém é obrigado a apresentar a prova contra si mesmo, tem toda essa palhaçada, então o trabalhador sempre sai no prejuízo. Então você querer mirar nos encargos trabalhistas do vulnerável é uma covardia. Por que você não encara o governo? Por que você não encara e diz que é o governo que toma boa parte dos tributos de vocês? Por que você não encara o governo e diz que é o governo que burocratiza tudo e não deixa vocês abrir a empresa? Por quê? Porque muitos empresários têm funcionários sem carteira assinada, não pagam os direitos devidos. Você chega lá, o garçom vai receber 10%, não recebe 10%, às vezes recebe 3% da renda. Aí a forma do patrão homenagear o funcionário da limpeza é botar a cara do cara na porta do banheiro, cujo cara não pode nem com os filhos no shopping, porque a cara dele está no banheiro e fica com vergonha do seu filho ver a cara dele no banheiro. Eu sei que não é vergonha trabalhar, mas ninguém, eu acho que eu particularmente não gostaria da minha cara estar exposta no banheiro. Eu acho que isso não é homenagem. Isso não é homenagem. Isso é mais uma forma ridícula de massacrar o trabalhador, de desfigurar a imagem do trabalhador, tá? Então eu acho que a homenagem é esse cara que ganhou um carro, aí tu bota lá no meio do shopping, esse cara que ganhou uma moto, ele é funcionário do ano. Isso é uma forma de homenagear. Então as empresas homenageiam da forma que querem, e isso sai pela culatra, eu tive que sair pela culatra, chega a ser ridículo. Então, gente, a gente tem muito disso. Só que a sociedade está começando a entender, a sociedade mais moderna, ela é mais abastada, ela tem televisão de qualidade, ela tem ar-condicionado de qualidade, sabe? Ela tem auxílio emergencial de R$ 600, que às vezes 2 pessoas juntando pagam um aluguel e conseguem não passar fome. Então, e tudo isso vai fazer com que os patrões fiquem com mais dificuldade de arrumar empregados. E isso vai fazer com que as cargas horárias reduzam, porque não vai ser mais convidativo, né? Não vai ser mais interessante trabalhar numa escala 6x1. Então a carga horária reduz, o salário melhora, isso gera uma melhora, né? E aí, mano, as outras cobranças vêm logo depois, né? Ninguém vai aceitar trabalhar em condições insalubres. Às vezes o cara trabalha num calor do inferno, tem um ventilador lá que parece que está soprando o capeta nele. O inferno parece estar sendo soprado em cima dele. Sem condições nenhuma de trabalho, não tem um alojamento para o cara, não tem um refeitório decente, não tem um micro-ondas para o cara esquentar a comida, não tem uma geladeira para o cara guardar. Tudo que às vezes o funcionário tem que comprar ou tem que fazer vaquinha para comprar. Então são empresas
esculachadas, o cara trabalha em condições insalubres, o lugar de descanso do cara tem mais barata do que aquele filme do Ed As Barata, entende? Então é tudo isso que você vê. O trabalhador, ele não tem os seus direitos preservados, não há fiscalização para esses direitos. E aí Deus faz de uma forma que a sociedade uma hora se acha, porque isso gera insatisfação, o cara trabalha triste, amargurado, ele trabalha muito tempo na empresa, ele às vezes está intoxicado com o ambiente de trabalho, causou problemas de saúde, tá? Ele está frustrado, entende? Porque ele não conseguiu estar com a sua família e o trabalho não lhe deu dinheiro suficiente para que ele pudesse se cuidar na velhice ou até cuidar dos seus filhos, pagar uma boa escola. O cara viveu como se fosse o cachorro que você bota ração diária para ele. Ele não passava daquilo. Ele estava preso numa coleira e só saía de vez em quando para dar um breve passeio. É assim que vive a situação do povo brasileiro hoje. Você vê o cansaço no olho das pessoas. E só quem é povão que entende isso. Aí a culpa também é de vocês, meu povo. Por quê? Porque todo ano vocês votam nesses mesmos caras. O cara faz tudo de errado. O partido dele faz tudo de errado. O partido dele da mesma posição ideológica do cara que fez aquela lei errada, que desgastou tudo aquilo ali. Só que ele acusa o outro e vocês acreditam. E mesmo quando se mostram para vocês que aquilo foi feito foi do lado de vocês, vocês continuam apoiando. Vocês continuam apoiando o erro. Vocês não vão cobrar dele porque que ele mentiu para vocês. Essa falta de ética pessoal, né, essa falta de personalidade das pessoas, está acabando com esse país. Porque você não consegue colocar os problemas dos seus ideais partidários na mesa. Você só coloca os dos outros. No seu só parece que só tem solução. Um país desse enorme, cheio de problemas, todo mundo que vem com fórmulas mirabolantes de solucionar o problema está sendo mentiroso, está sendo demagogo. Todo mundo que vem com toda aquela ignorância, né? Porque essa ignorância que quer ganhar as coisas na guerra, na briga, não está resolvendo o problema do Brasil. Porque o problema não se resolve no tapa, não se resolve de um dia para o outro. O problema se resolve, sabe como? Quando um cara bota um projeto, uma PL lá e tem escondido lá, dentro daquele documento, algo ruim que vai prejudicar o teu país. Só que ele está escondidinho ali porque vai beneficiar alguém, né? Vai beneficiar alguém deles. E aí, alguém vai lá e fala assim, ó, olha aqui, ó. Olha aqui o problema. Só que hoje em dia no Brasil, quando se aponta o problema, o cara vê que tem um problema e ele não consegue dizer que está errado. Por quê? Porque aquele cara é da ideologia partidária dele. Então o problema do nosso país é a hipocrisia da população. O problema está dentro de cada um. O problema é que ninguém quer ver. É igual time de futebol. Nunca o campeão atual, que não é o seu time, vai ser homenageado pelo que perdeu, pelo rival. O cara prefere dizer assim, mas isso aí é lixo, eu tenho várias taças de Guanabara. O brasileiro tem essa dificuldade de reconhecer que o outro é vitorioso. Enquanto nossa nação não entender isso, nós seremos, cara, essa bagunça, tá? Porque o dia que a nossa sociedade entender isso, quando o cara destruir aqui o BRT, ou pichar, você fala, meu irmão, você está pichando aquilo que é nosso, isso é dinheiro nosso, para com isso, você saia do ônibus. Quando a sociedade toda começar a cuidar do patrimônio, cuidar do bem-estar total, começar a realmente observar, né, o que o outro está fazendo de errado e buscar as autoridades, meu irmão, acaba esse problema. O Brasil é como aquele trânsito maluco, que parece o trânsito da Índia, que todo mundo quer chegar em casa primeiro e o cara que tá errado que te xinga. O cara atravessa, bota a vida da tua família em risco, ele vira o carro lá na frente, causa um acidente, e ele que te xinga. Ele não é capaz de pedir desculpa. Entendeu? E aí, nisso daí, numa revolta, o povo já oprimido, o povo já massacrado, o cara faz uma besteira, precipitadamente. Você anda na rua, é uma loucura isso aqui, cara. É o caminhoneiro que buzina só para irritar os outros, né?
É uns doidos que anda com a moto em alta velocidade que ele nem sequer se preocupa com a própria vida. Se o cara não tem zelo com a própria vida, meu irmão, se o cara não tá prestando atenção na vida, o que ele tá prestando atenção na sua? Ele não tá nem aí para que se ele vai ser a causa do acidente de outro. Às vezes esse cara nem acontece nada com ele. Acontece com o outro devido à irresponsabilidade dele. Aí o cara sai voado esse dia na Vida Brasil, o cara voado, o cara tentando disputar com o carro do amigo, eu ainda botei a mão assim, ó, falei pra ele, você tá sem capacete pro carona. Ou seja, se tu cair, tu tá ferrado. O capacete já não vai salvar, porque a presídia já tava ruim, do da frente, né, do que tá pilotando. O outro sem capacete é morte certa, 140 por hora. Daqui a pouco ele me desce uma ladeira voado, só que lá embaixo tinha um cone e um quebra-mola, só viu o cara voando, quase que eles caem. Deu sorte, os caras ainda dão sorte que os caras são bons de roda ainda de pilotagem. Mas uma hora o cara ou causa um acidente que tira uma vida, ou ele mesmo acaba se arrebentando. Então, se o cara não tem cuidado com a própria vida, ele vai ter cuidado da sua. É uma gente que não tem noção, cara. Tipo assim, são pessoas que parece que eu não sei para que Deus dá a vida, porque o cara é totalmente maluco. Se pendura num lugar para tirar uma foto, não vê os riscos, daqui a pouco cai e perde a vida assim, 0800 de graça. E perde a vida sem. A gente fica pensando assim: caraca, mano, que loucura! O cara perdeu a vida por causa de uma babaquice de uma foto, cara. O cara tira a vida do outro por causa de uma discussão de trânsito. Então qual é o problema do nosso país? É a sociedade, rapaz. A sociedade tá alucinada. Às vezes não dá nem vontade de sair de casa. Eu fico no ar-condicionado vendo minhas séries, né? Switch, né? Homem de Terno. Fico lá vendo minha série. Porque o mundo lá fora é uma confusão, meu irmão. Entendeu? Uma vez ou outra que a gente vai no restaurante, vai numa praia, vai no shopping, né? Mas e o cara que trabalha de segunda a sexta, tem que pegar trem, tem que pegar ônibus, tem que vir na Brasil, no meio de todas aquelas favelas de facções de rivais, no meio de tudo aquele tiroteio. E aquele cara? A vida dele está praticamente muito mais em risco, 90% mais em risco, do que um cara que trabalha na escala 12/36. Que uma vez ou outra, né, dá um azar de acontecer no plantão dele. Então essa é a sociedade que nós vivemos. E nada vai mudar enquanto as pessoas não forem, cara, tratadas por algum psiquiatra ou por algum psicólogo. Porque esse mundo está surtado.